capítulo, né? Salmo 37, na verdade. Não são capítulos, são... Puxou? Não. Bom, vamos ler. Queria fazer uma leitura, cada um lê 2 versículos, para não ficar muito bastante para ninguém. Porque ele é grande, mas se a gente ler 2 versículos, aí acho que vai mais rápido também. Começa com você? Legal. A gente faz 2 versículos cada um. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor e não tem paciência. Certamente isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ninge os dedos. Dir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem no ar, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham no reto caminho. A sua espada, porém, transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor procura da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos templos, desvanecerão como fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura lhe tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuir a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Viu o ímpio prepotente expandir-se qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecerá. Procurei e já não foi encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra.
Amém. Legal, gente. Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, por essa maravilhosa palavra, Pai. Tão bendita palavra, Senhor Jesus. Pelas essas lindas palavras, Pai. Por esse manancial de vida, Senhor Jesus, que nós temos aqui nas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, peço que eu venha vivificar todas essas palavras, Pai, amado, no nosso coração, na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha guardar as nossas mentes, Pai, de ser roubados, Senhor Jesus, do Teu ministrar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha aquietar o nosso coração, Senhor. Que a nossa mente esteja cativa no Senhor, Senhor Jesus. Que nada exterior, Pai, a não ser a Tua voz a falar conosco, Senhor Jesus, venha nos distrair, não roubar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom, aí no 36, versículo 9, tá facinho aí, então a gente já dá uma olhada. Que é o tema, né, que a gente tem estudado. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, veremos a luz. Ou seja, nós já temos visto aqui, né, de forma maravilhosa, né, cada sábado, né, através dos salmos, esse manancial da vida. Né? Temos visto que o Senhor é o manancial da vida. E nele está tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos desejar, né? Ele é a fonte da vida, né? Nele que nós devemos estar buscando, ele é o nosso refúgio, e tantas coisas que nós temos visto nos salmos, né? Através dessa porta, né? Dessa perspectiva, de olhando para o Senhor como um manancial da vida, né? E esse Salmo 37, eu acho lindo, né? Como todos os salmos, ele tem um paralelo, né? Entre o ímpio e o justo. Tal. Nesse salmo, né? Como a gente viu, por exemplo, o salmo passado, no Salmo 16, ele está orando para o Senhor, então ele está dialogando na verdade com o Senhor, né? Ele está falando, ó Senhor, tal. Aqui a gente vê que ele está falando na verdade para o homem, como se ele estivesse nos dando uma exortação, né? Quando ele fala confia no Senhor, ele está né, fazendo aqui algumas afirmações que a gente vê que esse salmo está direcionado para o homem, né? Tem algumas declarações que está declarando ao Senhor, mas a maior parte está declarando para o homem, né? E a gente vê esse paralelo entre aqui um caminho, né? O caminho daquele que não é digno e o caminho daquele que é digno. Né? A gente vê claramente esse paralelo o tempo todo nesses versículos. Para ficar mais fácil da gente entender, e como o capítulo é grande, a gente vai olhar um de cada vez. Assim. Então vamos dar uma olhada primeiro no caminho dos ímpios, né? Que já começa a fazer uma negativa, né? Não te digno por causa dos malfeitores, tal. Então a gente já vai dar uma olhada nessa perspectiva primeiro, dos ímpios. E depois a gente vai dar uma olhada naquilo que fala aqui a respeito dos justos, né? Claro, a perspectiva desse manancial da vida, né? A gente tentando olhar e ver aqui o que tem, né? A gente está vendo aqui o testemunho de alguém que bebia desse manancial da vida, né? A gente vê que para fazer declarações tão profundas com o Senhor, alguém tem que estar realmente nesse manancial, tem que estar desfrutando desse manancial, tem que estar se deleitando desse manancial, né? E essa pessoa, esse mesmo que está falando desse manancial, que está deixando várias, né, como a gente pode dizer, talvez dicas ou nos ajuda a enxergar, né? A pergunta que guiou meu coração no estudo, né, foi assim, Senhor, como que eu posso beber desse manancial o tempo todo, né? Senhor, eu quero beber desse manancial, né? Cada vez mais, eu quero conhecer desse manancial, eu quero estar, né, ali me alimentando desse manancial, dessa fonte que jorra, que é inesgotável, né, Senhor? Então, esse foi o que guiou meu coração, né, Senhor? Qual que é o caminho, né? O que é preciso, né? A gente vê algumas coisas a gente pode tirar desse texto, desse Salmo 37, que vai nos ajuda a ver, né, um caminho aí para poder estar nos alimentando, né? Enfim, vamos lá. Vamos dar uma olhada aí no versículo 1 e 2, para a gente começar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão, como a relva murcharão. Murcharão como a erva verde. Né? Aqui já começa com uma negativa, a gente consegue ver aqui já que tem um tom de reprovação quanto ao caminho do ímpio, né? Mas um tom de reprovação quanto ao caminho do ímpio e contra nós, aqueles que estão, né? Somos justos, somos filhos do Senhor, né? E ele diz, não te indignes, né? Tem aqui uma repreensão, uma exortação para as nossas vidas, né? Olha, o caminho dos ímpios, dos malfeitores, né? Não tenha inveja desse caminho, né? Não fique indignado com esse caminho que eles levam, né? Não se preocupe. Se a gente olhar, vamos pular lá para o versículo 7 também, ó. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes,
certamente isso acabará mal. A gente vê aqui alguns aspectos da vida desse ímpio, né? Que leva a cabo seus maus desígnios. A gente vê lá no começo malfeitores, né? Praticantes da iniquidade. E a gente vê essa repreensão aqui, né? Então a gente não se deixar, não ter desassossego por causa do caminho desses ímpios, né? Muitas vezes a gente se pega nesse desassossego, nessa indignação, né? E a gente às vezes é tomado por isso, né? Eu entendo que o salmista está dizendo para a gente que não é esse o foco do Senhor, não é nisso que nós devemos nos ater, não é nisso que nós devemos colocar os nossos corações, de eu perder tempo, né? Em ficar meditando na maldade. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente fica, né, tomado por indignação, né? Não que a gente não possa ficar indignado, mas eu creio que, pelo menos o que está aqui, que eu consigo ver, ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, né? E ele dá uma resposta: por que não ficar indignado com isso, né? Porque não tem nem inveja, né? Porque aparentemente esses malfeitores, esse caminho do ímpio, muitas vezes aos olhos do mundo, né, ele é próspero. Fala que aquele que prospera em seu caminho, no 7, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, né? Muitas vezes esse caminho, ele está lá prosperando no caminho dele, ele está crescendo e tal, e se a gente olhar com o olho mundano, e se nosso coração estiver no mundo, a gente vai olhar para a nossa vida e vai falar: nossa, ele é abençoado, eu não sou. Tem alguma coisa errada, né? E aqui nós vimos uma repreensão, né? Ele falou: não, descansa no Senhor, espera, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, né? Fala para a gente deixar a ira, abandonar o furor, né? E não nos impacientarmos, né? Porque certamente isso acabará mal. E aí ele dá uma resposta, né? Por quê? Né? Por que a gente não deve se indignar, a gente não deve, né, se entregar para esse sentimento? Não que a gente às vezes não tem sentimento, a gente vê o ímpio, né, e as maldades acontecendo. Ele diz: porque os malfeitores, no 9, né, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. O 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Nós vemos aqui o fim, né? Ele mostra, quando a gente está vendo sempre o caminho, a gente sempre imagina, né? Tem um começo, tem um fim, né? Esse caminho que eles estão trilhando vai dar a um fim, né? E o autor coloca aqui no 9, por quê? Não faça isso, não te indignes dessa forma tal. Porque os malfeitores serão exterminados. Esses que levam esse caminho, que trilham esse caminho, estão indo para um fim, né? Então, esse caminho que eles escolheram, na verdade, está levando eles a um trágico fim, né? Está levando eles à destruição, está levando eles à ruína, né? No 36, né, se a gente só dar uma olhadinha no 36, no versículo 4, fala assim: no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Nós vemos aí novamente esse caminho. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. O Senhor está dizendo: esse caminho do ímpio, ele não é bom. Ele vai dar um fim trágico, né? Depois a gente vai ver claramente, aqui é só para a gente começar a ter uma noção desses dois caminhos, né? A gente não vai se ater muito nessas questões do ímpio, mas é importante só para a gente saber aquilo que o ímpio faz ou deixa de fazer. As obras da carne, a gente é bem conhecida da gente. Então acho que a gente não precisa ficar analisando no texto esses detalhes. Nós vemos aqui a descrição de algumas dessas práticas e uma repreensão, como a gente não deve se deixar, né, conduzir, e não devemos como no 8, deixar a ira, abandonar o furor, não te impacientar. Enfim, o caminho que eles escolheram leva a um fim trágico. O caminho do ímpio é trágico. Às vezes a gente pode até olhar para alguns que estão fora, que a gente vê que não é do Senhor, não serve o Senhor, não conhece o Senhor, e está aparentemente o mundo prosperando. Então, e às vezes a gente se deixa enganar, fala: nossa, quem sabe, né? Talvez se ele se converter lá na frente, ele vai estar pelo menos lá por cima, e eu estou aqui, né? Não. O fim, independente do que eles têm no mundo, é trágico. O fim é certo. O Senhor fala que os malfeitores serão exterminados, né? Em vários versículos, como nós vemos isso, né? Fala que o Senhor vai dar paga, o Senhor quebrará os ossos, o ímpio tenta maquinar contra o perverso, aquele que anda no reto caminho, mas o Senhor o abaterá e tal. Lá no 38 eu vejo: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Até a descendência deles já está aí condenada, né?
Em contrapartida a esse caminho aí dos ímpios, esse trilhar que nós vemos no mundo, né? Esse caminho que o mundo caminha a largos passos, né? E essa porta larga, para onde ela tem levado, é destruição, né? E é ser exterminado, ou seja, não mais existir. Fala lá que serão procurarás o seu lugar e não o acharás, né? E em contrapartida nós vemos uma proposta. Aqui o salmista faz, né, do coração, a gente pode ver brotar isso no coração de Davi, ele dá um caminho, ele está como se ele conversasse com ele mesmo, mas ali a gente, né, consegue, parece que ele está falando para nós, na verdade, né, muito lindo. Se a gente for olhar do versículo 3 até o versículo 6, vamos dar uma lida para a gente dar uma olhada nessa contrapartida, né, que nos é proposto aí um outro caminho, né, nos é dado uma escolha, né, nos é feito aí um convite de graça, de amor, né. No 3, confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Bom, palavras maravilhosas. A gente poderia ficar só nesses versículos aqui o estudo todo, né? Já dá um estudo maravilhoso, né? Já sai muito edificado. Ou seja, gente, olha uma chamada aí para as nossas vidas. É nos proposto aqui no meio de todo esse caminho do ímpio que será exterminado, e nos proposto também um outro caminho, né? Confia no Senhor, é um caminho de confiança no Senhor, um caminho onde se alimenta da verdade, um caminho onde nós devemos nos agradar do Senhor, né? Um caminho que nós entregaremos o caminho, né? No comecinho do 7 nós vemos que descansa no Senhor, nós vemos uma proposta também que nos convoca a um descanso no Senhor, né? Ou seja, nós vemos aí uma chamada, né? Dentre essas palavras que a gente olhando do versículo 3 até o 6 aqui, essas chamadas, esse confia no Senhor, agrada-te do Senhor, alimenta-te do Senhor, né? Ao meu ver, tem algo aqui que permeia todos esses aspectos aqui de confiança, de se alimentar da verdade, de todas essas questões, mas é algo que para nós é indispensável para aquele que quer beber desse manancial da vida. Tem algo aqui que é fundamental, assim, né? Eu diria até característico, né? Visível naquele que quer beber do manancial da vida, né? Tem algo aqui que é impossível viver um relacionamento profundo com o Senhor sem que isso esteja bem claro na nossa cabeça, no nosso coração, né? Esteja bem decidido, né? Que é o quê? Eu leio o versículo 5. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ao meu ver, sem essa entrega aqui, esse entrega o teu caminho, o entregar, né? Talvez a gente já tenha lido muitas vezes esse versículo, talvez em para-choque de caminhão, desde o para-choque do caminhão até o adesivo, né? É muito conhecido de todos nós, não tem nenhuma novidade aqui, eu não tenho que falar nenhuma novidade aqui também. Porém, para a gente observar um pouco esse capítulo à luz desse versículo aqui, né? Para a gente começar a sondar o nosso coração, né? E ver qual tem sido a nossa entrega, qual tem sido essa obra que o Senhor tem feito na nossa vida, qual tem sido a nossa disposição. Nós seremos sondados por esses versículos, eu creio, né? E voltando, entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos dar uma olhada, gente, para que a gente pode aprender com esses versículos. Entrega. O que é entregar? Eu estou fazendo uma pergunta, pode responder. Vamos interagir aqui, senão eu fico... Eu não sou muito bom. O que é entregar? Doar. Muito bom. Render. E aí, gente? Deixar na mão da outra pessoa. Vocês leram o dicionário. Legal. É entregar. Eu peguei a definição de entregar no dicionário e é exatamente isso, né? Deixar aos cuidados de, passar a posse de alguém, devolver. Devolver eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. O Senhor nos dá a vida e nos dá o livre-arbítrio, né?
E nós temos a oportunidade de devolver esse controle, né, para Ele, né? Eu achei lindo esse devolver. Dar-se, render-se, né? Isso que significa entregar, né? Gente, se a gente olhar para esse entregar e contemplar isso, né, para aquele que bebe do manancial da vida, aquele que deseja beber do manancial da vida, a gente consegue entender que é fundamental. Se não tem uma entrega, não tem, ele permeia todo o resto ali, dá tanta confiança. Na minha, né, humilde opinião, né, para mim isso salta aos olhos e é confrontador. É algo que mexe com a gente, né? Porque entrega é o quê? É algo profundo, né? É algo voluntário, né? É algo voluntário, né? Não estão te roubando, não estão entrando e tomando de você. Você entrega, né? Você está entregando, né? É algo consciente. A gente faz com um raciocínio, com uma lógica, a gente decide entregar, né? E pelo menos deve ser definitivo. Né? Pelo menos deveria ser definitivo, né? Um entregar verdadeiro, né? Não é entregar simplesmente como a gente vê, uma entrega de algo que eu não quero mais, né? Eu não estou dando algo que eu não quero mais. Esse versículo não está falando de algo que eu não quero mais, não está falando de entregar um momento. Eu entrego isso que eu estou passando para o Senhor, entrego essa dificuldade, essa prova, ou entrego o percurso, né, da minha vida, o futuro, aí eu dou para o Senhor o controle. Não é entregar tudo. É entregar o caminho. É entregar tudo. Aquilo que há de ser, né? Aquilo que... É tudo. É tudo. É confiar-se, né? É entregar-se. Né? Olhando um pouco para o caminho, né? O que é o caminho? É a direção. É o rumo, né? É a maneira de agir. Definições do dicionário, tá? Faixa destinada ao trânsito de um lugar para o outro. Entregar o caminho, né? É interessante, né? Se a gente lembrar do peregrino, eu lembrei o tempo todo, né? Do livro, assim. Essa caminhada nossa, né? Que começa, tem um começo e tem um final. Às vezes nós cristãos nós vamos meio perdidos. A gente não consegue enxergar mais que a gente está num caminho, um corredor, tem um objetivo, tem um ponto final. Assim como o do ímpio tem uma chegada, né? Tem um ponto final, ele tem esse caminho que não é bom. E o caminho dele tem um ponto final também. É o extermínio, mas tem. Né? É o perder-se, né, de uma vez por todas. Mas tem, o nosso também tem. Né? E nós vemos aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, essa afirmação, nós vemos aqui uma proposta de uma troca de caminho. Né? Outrora a gente estava no caminho aqui do mundo, nesse caminho que a gente estava, começou a dar uma olhada aqui, e a gente conhece muito bem esse outro caminho. E aqui nos é proposto uma troca de caminho. Né? E quanta graça tem nessa troca de caminho aqui. Quanta misericórdia tem nessa troca de caminho. Né? É uma proposta que o Senhor nos faz, né? Cheia da graça e da misericórdia do Senhor, cheia de amor. Né? Eu diria que é uma troca, olhando aos olhos humanos, totalmente injusta, né? A gente entrega um caminho todo torto para o Senhor tomar a nossa vida, né? E cuidar da nossa vida, né? Aquele que bebe do manancial da vida, né? É quem está falando isso aqui. Se a gente olhar, né? É aquele que tem bebido desse manancial, que tem se alimentado dessa vida, que tem sido cheio dessa vida, né? Que tem experimentado profundamente dessa vida, desse consolo, desse amor, dessa graça, dessa paz, de tudo isso. Ele está aqui dando algumas dicas para a gente que muda o nosso caminho, né? Muda o nosso rumo, muda a nossa vida. Né? Se a gente se ater e se a gente de fato entregar o nosso caminho, né? A gente vai dar uma olhada por que a gente vai provar. Né? Não que seja necessário a gente ver e ter argumentos para poder entregar o caminho para o Senhor. Mas aqui a gente vê o testemunho de uma vida que tem andado com o Senhor. Tem caminhado com o Senhor, tem bebido desse manancial. Ele faz aqui para nós até uma proposta, né? Faz uma proposta, como a gente tem visto. Entrega o teu caminho ao Senhor. E aí ele vai começar a falar, a gente vai olhar alguns versículos, né, do que ele tem visto nesse caminho. Como ele estava falando lá do ímpio, que leva esse caminho, que leva tal ascensão. A gente vai ver agora para onde esse caminho, né, que ele está propondo, para onde que aquele que tem um caminho de fato entregue na mão do Senhor, de fato, leva. Né? Vamos dar uma olhadinha? Alguém lê para mim, por favor.
do versículo 23, 37, 23, até o 26. 23 ao 26. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha que testemunho maravilhoso daquele que tem bebido desse manancial, né? Ele diz no versículo 23, ó, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. A gente vê aí passos, né? O Senhor firma os seus passos. Por que passos? Porque é um caminho, a gente está percorrendo, a gente está andando, a gente está em movimento, em direção a algo, né? E quem firma esses passos é o Senhor, quem nos firma os passos. No seu caminho se compraz. Né? O Senhor encontra deleite naquele que entregou o caminho para o Senhor, naquele que montou o Senhor, olha para a vida dele e se compraz no caminho dele. Né? No 24, ó, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que maravilhoso, né? A gente vê aqui o testemunho de quem tem experimentado, de fato, né? Porque cair, gente, pro nosso caminho é inevitável, né? Assim, a gente acaba caindo durante essa jornada, esse caminho. Né? A questão é que aquele que de fato entregou o caminho para o Senhor, né? Não ficará prostrado. Ele até cai, mas ele não fica. Né? Não porque ele é forte, ele conseguiu nele alguma força, né? Ele é a pessoa dele. Não. É porque o Senhor, né? É porque o Senhor está com ele. É porque o Senhor o segura pela mão. Quem segura ele é o Senhor. Quem sustenta ele é o Senhor. Ele entregou o caminho dele. Né? Ainda que ele tropece nesse caminho, que ele caia, né? Os olhos do Senhor estão sobre ele e é o Senhor quem segura. A gente vê no 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Bom, fui moço e já agora sou velho. O que ele está dizendo? Fui moço e já agora sou velho. Tem muita experiência com o Senhor. Né? Essa declaração aqui mostra de alguém que viveu, né? Já muitas experiências que o Senhor já conhece. E ele fala, olha o que ele fala, né? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Ele tem conhecimento de sobra, tem bebido dessa maneira. Ele fala, eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um justo. Eu nunca vi, como se ele dissesse, aquele que entrega o caminho para o Senhor, eu nunca vi esse desamparado, esse sem amparo. Né? Eu nunca vi esse mendigar o pão. Né? O Senhor é aquele Deus provedor. Né? Aqui a gente vê o Senhor, quem era o provedor da vida dele. Né? No 26 a gente vê, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. A bênção aqui, e esse caminho, essa entrega é tão maravilhosa que a gente vê isso até se estendendo para a descendência. Né? Isso é maravilhoso, né? Você vê que a entrega do caminho de um pai, de uma mãe, de uma família, como ela pode alcançar até os filhos, né? Como ela chega, a sua descendência será uma bênção. Como é importante essa entrega, essa vida. Entregue no caminho do Senhor. Né? Pode falar. Eu acho muito lindo nesses versículos aqui, do 23 a 26, que quando ele fala, né, entrega o teu caminho ao Senhor, como a gente estava falando aqui, né, entregar totalmente o caminho ao Senhor, para que Deus, agora é Deus que vai ter o comando, né, das nossas vidas, não mais nós, mas o Senhor. E aí aqui do 23 até o 26, é exatamente isso que ele mostra, né? A dependência do Senhor, porque fala que é o Senhor que firma os passos, né? Porque nesse caminho, os nossos passos precisam ser firmados, né? Porque a gente vai passar por adversidade, vai passar por tribulações, mas é o Senhor que vai firmar os nossos passos, né? Então esse caminho que nós entregamos é
é lindo aqui porque realmente é Deus pegando ali em tudo, né? Ele não desampara, se cair ele levanta, ele segura pela mão. É maravilhoso mesmo, assim, de ver o cuidado do Senhor. Isso se estende não só ao justo, mas a descendência do justo. Não fica só no justo, vai além, né? Vai além. Vai além. Se a gente olhar ó, no versículo 31, descendo um pouquinho também, a gente vê, né? No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Olha aquele que entregou o caminho, que bebe desse manancial. Olha o que tem no coração dele também. Tem a lei de Deus, tem a palavra dentro do coração dele. Né? Ele entregou o caminho, né? E tem andado por esse caminho. E esse caminho... Pode falar isso aí. E logo no começo, né, acho que no versículo 5, se não me engano, ele fala, né? Confia no Senhor, faz o bem, habite na terra, alimenta-te da verdade. Né? Então a verdade, a palavra, a lei sempre, né? Esteve ali. Você vê que é para alimentar o coração. É para alimentar o coração, É. né? Alimentar. Não completamente. E assim, é um paralelo mesmo, né? Porque ele está falando primeiro, ele começa falando dos ímpios, e logo depois, no 3, ele já fala, né? Confia no Senhor, faz bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, aqueles que são justos, que se alimentam da verdade. Os ímpios, mesmo né, prosperando, né, não se alimentam da verdade. E o interessante desse versículo é também assim, habita na terra. Não está falando, a pessoa está apontada no céu, né? Está aqui. Está onde realmente cai chuva sobre justos e injustos. É a sua vida, É habitando aqui na terra. É muito prático, né? Ele está falando do caminho mesmo, né? Daqui é. Para trilhar o caminho aqui. E ele fala que vai habitar na terra, mas ele fala assim, entrega o teu caminho. Entrega teu caminho na terra ao Senhor. Essa sua jornada na terra É o Senhor. seja entregue ao Senhor, seja dado, rendido ao Senhor, devolvido. Quer ver, gente? Continuando ainda, olhando essas questões práticas. No 39, vamos lá, dá uma olhadinha. Versículo 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Ou seja, esse que está no caminho aí vai passar por tribulação. Porque ele entregou o caminho ao Senhor, não vai ter mais problema nenhum, já resolveu tudo. Não, né? Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Aquele que entregou o caminho para o Senhor ainda tem isso, né? Ele tem o Senhor como fortaleza no momento da tribulação. Né? Tribulação, não que não venha a tribulação. Né? Como a queda lá que a gente viu, não cai, mas não fica prostrado. Ele cai, mas não fica. Né? Aqui a gente vê que não está isento de tribulação, mas tem o Senhor como sua fortaleza. Eu acho isso tão lindo. Porque a gente seria acometido de tanta luta no dia a dia, né? A gente tem se visto, né? A gente chega, né, na presença do Senhor, parece que a gente está já desgastado, a gente já chega cansado, tenta nos sugar de toda forma. Né? E nós podemos ter o Senhor como a nossa fortaleza nesse caminho, como aquele que anda no caminho conosco, né? Aquele que segue por esse caminho conosco. Né? Fala que nunca viu, né? Lá no outro ele falava que não viu o justo desamparado. Eu nunca vi o justo desamparado. Né? É muito interessante onde ele lá para esse desamparado. Né? Aquele que está no caminho, né? No mundo, aquele que se perde numa tribulação, tudo, bota por muito pouco em desespero. Aquele que estava aparentemente feliz e que estava, né? Bota em desespero. O mínima tribulação bota ele em desespero. Né? Se sente desamparado. E o justo não. Aquele que bebe do manancial da vida aqui está afirmando, ó, eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um sem amparo. Né? Claro que ele está falando de um justo. Um justo que entregou o caminho. Ele está falando aqui de... ele não está falando daquele que entregou e devolveu, entregou, devolveu, pegou, trocou. Não. Tem muitas ações aí. O justo tem muitas ações. Tem. Muitas ações. No coração tem a lei do seu Deus. No coração tem a lei do seu Deus. A gente olha para essas afirmações e vê que é como se Davi estivesse dizendo para a gente, olha, entrega o caminho, né, para beber desse manancial, entrega o caminho.
Ele ainda mostra algumas coisas. Olha o manancial, olha o que tem. Né? Como se precisasse. Né? Eu creio que um aspecto dessas coisas seria assim, para a gente estar no caminho do Senhor e a obra que o Senhor faz na nossa vida o torna digno de louvor para todo sempre, até o último dia da nossa vida. A obra que ele fez, da onde ele nos tirou, simplesmente transportado do império das trevas para a luz, já é suficiente para a gente render a adoração genuína para o Senhor, se entregar. É suficiente para dar tudo. Para como a gente vê lá aquele que encontra um tesouro, né? No campo, vai, vende tudo, compra o campo, já é suficiente. Mas aqui ainda a gente vê alguns aspectos práticos para essa caminhada. Né? Ajuda a gente também a sondar o nosso coração. A gente vê aqui aspectos práticos e a gente fala, pô, eu tenho visto isso na minha vida, é esse manancial que tem jorrado. Né? É isso que eu tenho encontrado. Né? Bom, pode falar. Como a gente viu na semana passada, que é o único bem, né? É o maior valor. Não tem outro bem. Não tem outro bem, é o único bem. O Senhor é o único bem. É o tesouro. Não tem outra coisa além. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Cristo é tudo. É tudo e todos. Cristo é tudo e todos. Não tem outro bem. Maravilhoso isso. Aqui, versículo 3, 4 e 5, ele usa 3 verbos, né? Confie, deleite-se e entregue. E eu pensando a respeito disso, a gente só consegue fazer isso se a gente estiver realmente conhecendo a palavra. Sim. Firmado na palavra. Porque para fazer tudo isso, principalmente acho que nos dias que a gente tem vivido, é uma grande dificuldade. Eu vejo que para a gente confiar, deleitar e entregar, sabe, é um processo mesmo assim, de renovação da mente, transformação a cada dia. A entrega é fundamental. Tem um processo nessa entrega aí que sem o qual também não tem entrega, né? Não é possível uma entrega verdadeira. Antes de entregar, eu tenho que confiar, eu tenho que me deleitar e depois entregar. E aí depois em seguida ele fala, descansa, né? Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E é só conhecendo ao Senhor, né? É pessoal, né? A gente vê aqui que o Davi está tá tendo aqui de alguém que conhecia profundo, né? Profundamente o Senhor. Estava numa muito íntimo, né? É um testemunho maravilhoso. É um testemunho maravilhoso. Bom, a gente consegue muito bem no texto esse paralelo o tempo todo, né? Desses dois caminhos. Né? Certamente nosso coração, nossos olhos se enchem pelo caminho do Senhor. Né? A gente se vê cheio e atraído por esse caminho. Né? Ou pelo menos deveríamos estar, né? Atraídos por esse caminho. Né? Seremos conquistados por esse caminho. Né? Não só pelas declarações, mas simplesmente por se tratar do Senhor. Né? Entregar o caminho, gente, ser guiado, né, para ser guiado por Deus, para ser conduzido nessa jornada, é fundamental. Né? É fundamental tanto para aquele que está chegando agora na fé, né? Aquele que está no início, está no começo, né? É fundamental. Né? O perdido, então, né? Aquele que está perdido, está nesse outro caminho que a gente estava vendo aqui, a única saída que ele tem é entregar o caminho dele ao Senhor. Né? Para aquele que está em trevas, a única saída é entregar o caminho ao Senhor. Né? O perdido, ele não sabe nem para onde vai. Né? Aquele que está perdido, né? Quando a gente olhar, está perdido, ele não tem direção mais, ele não sabe para onde ele está indo, qual que é a direção, o rumo dele, ele perdeu a referência, ele não sabe para onde ele vai. Né? E para esse, só entregando o caminho. Então. Ele tem uma história, né, naquele livro do Alice, né, no País das Maravilhas, que tem uma cena que ela se encontra lá com o coelho, e aí tem 2 caminhos. Aí ela pergunta pro coelhinho, qual o caminho que eu devo seguir? Aí o coelho fala para ela, eu não lembro se é um coelho, eu acho que é um coelho mesmo. Ela fala, para onde você vai? O coelho pergunta para ela, né, mas para onde você está querendo ir? Ela fala assim, não sei. Aí ele fala, então de que importa o caminho? Você não sabe para onde você está querendo ir. Né?
palavra tem justamente essa direção, né? Nos mostra uma direção, nos mostra um caminho, né? Nos mostra a direção no Senhor, o fim do Senhor, que é andarmos com o Senhor e chegarmos e herdarmos a salvação, né? Quando a gente olha lá para o versículo 11, tem uma coisa interessante também. Fala assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Nós vemos aí uma promessa. Né? Vemos aí que não se deleitarão na paz, na abundância de paz. Olha a paz que tem para esses, né, que entrega o caminho. Né? A gente pode ver aqui também essa menção, né, e essa direção para a vida eterna, né, para se deleitar-se no Senhor para todo sempre, em abundância de paz, em abundância. Né? Recebemos essa abundância de paz já, mas temos uma herança aí, né, direcionada para as nossas vidas. Né? Entregar o caminho também é fundamental para aquele que se perdeu no caminho. Né? Muitas vezes a gente está no caminho, a gente entrou no caminho, está lá, entregou o caminho para o Senhor, mas no meio desse caminho pegou um desvio, né, um atalho aí, né, um corta-caminho talvez, e se desviou, saiu do caminho. Né? Para esses também. Independente do quanto já andaram nesse caminho, quanto já percorreram nesse caminho. Eu creio que é necessário, né, entregar de volta o controle para o Senhor, né, se arrepender e entregar o controle para o Senhor de volta. Né, renunciar, porque às vezes acontece que toma o controle de volta, entregou, mas aí no meio o resultado não foi aquilo que ele queria. Né. As coisas que nós vemos aqui todas, que esse manancial da vida oferece, que aquele que entrega o caminho desfruta, são coisas práticas, mas espirituais, que aos olhos do mundo não encantam ninguém. Tem muitos aí no mundo que para ele daria a mínima. Eu não quero saber se o Senhor se comprasse no meu caminho. Eu não estou nem aí se vai firmar no caminho, se eu cair ele vai levantar. Quem garante? O cara não está nem aí. Não faz, não enche os olhos. E aí entra a confiança no Senhor, né? É. Já que ele fala duas vezes aqui, né? Antes, depois confia no Senhor e depois entrega o caminho, né? Confia nele. Confia. Permanece no caminho, né? Continua confiando. Confia para poder entregar o caminho. Depois você entra no caminho, permanece no caminho. Bom, eu acho interessante. Interessante como a palavra, por várias vezes, nos compara como ovelhas, né? Chama de ovelha, né? A ovelha e o pastor, a ovelha e o pastor. A gente tem estudado aqui, a gente já viu várias vezes, né? Por que é a ovelha? Né? A ovelha é completamente atrapalhada, né? Sem ser guiada, não encontra nada. Não encontra água, não encontra esse manancial da vida de jeito nenhum, né? A ovelha assim. Se perde facinho, é frágil. Sem deixar se guiar, não encontra. Ovelhas precisam ser conduzidas. Tem a necessidade de ser conduzida. Independente, olhando nesse aspecto que eu estava falando, né? Assim, independente se está no começo e tem que entregar, se está fora tem que entregar, se já andou um caminho, se desviou, tem que entregar. Não importa. A ovelha acabou de nascer, ela precisa ser conduzida. Ela está velhinha, ela ainda continua tonta, vai lá, se perde, cai no aprisco. O detalhe da ovelha é que ela, desde pequena, desde que ela nasce até o dia que ela morre, ela é a ovelha. Né? Ela não é uma lagarta que depois vira uma borboleta e voa. Não deixou de ser uma ovelha. É uma ovelha velha com a lã caindo. Continua sendo ovelha. Continua carecendo do quê? Cuidado. De ser conduzida, continua carecendo da condução. Ela é extremamente dependente do pastor. Ela sempre de alguém guiando. Sim. Direcionando. Exatamente. Bom, a gente vê que Pedro entendeu muito bem, né, essa lição, né? A gente até comenta, depois que a gente estudou, né, quando a gente viu dos aguilhões, a gente lembrou, né, dessa entrega, desse deixar-se conduzir, né? Quando fala que a palavra que o Senhor dá para ele, né? Antes te cingir a ti mesmo, te levava para onde querias. Tá? Agora, na vida de Paulo, a gente estudou a mesma coisa. Agora Paulo cai por terra, e aí quem toma o controle da vida dele, aí passa a ser o Senhor. Tá? A gente vê na vida de tantos, né? E na palavra por toda, que essa entrega, né? Essa entrega ao Senhor, né? Esse entregar do caminho é fundamental. Não tem escapatória, gente. É o que permeia toda a nossa vida. Eu creio que eu não diria o tamanho, porque daí eu estaria dando, mas eu acho que
é o fator aí definitivo, né? Se entregou ou não. Essa entrega, se ela é plena, se ela é total, né? Ou se ela é parcial, ou se ela tem ressalvas, ou se ela tem uma lista com, mas se, eu entrego, mas, eu vou entregar, tal, decidi, tá, Senhor, eu orei esse final de semana inteiro, fiz uma reunião, conversei com a minha esposa, tá tudo certo, eu vou entregar o caminho, mas tem aqui trouxe aqui alguns pontos, umas ressalvas, tal, aí eu sei que também, talvez para o Senhor não vai fazer nem diferença, né? Eu não quero deixar isso, eu não quero deixar aquilo. Quando você recebe um pacote de correio, né, o cara do correio fala assim, vem aqui, abre aqui, dá uma olhada, tal, eu estou levando embora. Não. Você vai falar assim, você está me entregando ou não está me entregando? Ele fala assim, não, é só para você dar uma olhada, ver o que você acha, que agora eu estou levando embora de novo. A gente quer fazer mais ou menos isso, às vezes, esse tipo de entrega. Sim. Ou no calor, assim, né, às vezes a gente tem algo lá, por exemplo, na nossa casa a gente tem algo que, eu tenho uma TV lá que está parada, eu quero dar ela para alguém. Aí eu vou lá e falo assim, nossa, Senhor, eu estou com o meu coração, aquele está precisando de uma TV, eu vou entregar, eu vou dar para ele e tal. Eu vou entregar, aí você vai lá e dá. Aí passam uns dias, tal, a sua TV começa a dar umas piscadas lá, de repente dá uma falhada. Você fala, não deveria ter entregado. Não era o Senhor que estava falando na minha cabeça, não era. Aí você vai bater lá na casa do irmão e falar, irmão, assistir televisão. Irmão, você me perdoa, irmão, eu fiz no calor lá, então agora eu estou precisando da TV, então vai pedir de volta. Muitas vezes a gente faz isso com o Senhor, né? A gente entrega algo no calor, na decisão. Por isso que é uma decisão racional, né? Consciente, definitiva, voluntária, né? Ou entende que esse entrega, né, é simplesmente ali no momento que a pessoa aceitou Cristo. Fui lá na igreja. Né, entreguei minha vida para Jesus. Mas que entreguei que depois você quer continuar vivendo na vida do ímpio. Quando a gente olha para esse texto aqui, que fala sobre a entrega, a gente está vendo são palavras de um homem que já não se vê mais menino, se vê velho, né? Ele fala, já não sou mais jovem, fui moço, agora sou velho. Ele está falando de um homem já maduro, de idade, que está olhando para a vida, para a existência, e está vendo dois caminhos, né? Então ele está olhando para a jornada, ele não está olhando para um momento, ele não está olhando para um culto quando ele sente emoções. Ele está olhando para a jornada da vida, ele está olhando para tudo, né? E aí ele está vendo dois caminhos, está vendo do ímpio e o caminho do justo. E o caminho do justo, ele é um caminho de entrega. Então ele está olhando para o caminho. Por isso que ele fala, entrega o teu caminho. Entregar a vida não é entregar um sentimento, um momento. Aqui eu venho aqui e faço daquele momento um momento de pronto aqui. Só que eu saio daqui e acabou. Não. Isso não é uma entrega, nesse sentido. Né? No sentido desse texto. Porque ele está falando de caminho. Ele está falando da jornada, do justo, dos ímpios. Ele está falando da vida, né? Fala, entrega o teu caminho. Esse caminho que é teu, né? Entrega. Ele está falando da própria vida, ele está falando da própria existência. Que é uma vida de confiança, de entrega, de se agradar no Senhor. E agradar os desejos do coração do homem ao longo da jornada, do caminho. Esse caminho é um caminho onde você procura agradar-te do Senhor, satisfazer os desejos do teu coração no Senhor, onde a lei do Senhor está no teu coração, onde você se alimenta da verdade. Ele está falando disso, né? É um manancial, né? Entregar o caminho e desfrutar desse manancial. Bom, gente, essa entrega verdadeira, a gente pode deduzir que não é fácil, como o irmão Daniel já estava dizendo ali. Não é fácil. Não é uma entrega fácil. Entregar o caminho pode significar abrir mão de muita coisa. Pode significar aí abrir mão de muita coisa, muita mesmo. Muita coisa. Pode significar, assim, né? Nós sabemos onde está o nosso coração e por onde tem passado o nosso coração, né? E a gente sabe que essa renúncia e essa entrega, por vezes, ela passa por coisas que a gente dói. Mas o que é nos proposto é um novo caminho que
é o manancial da vida, né? E vale a pena. Né? Entregar o caminho é renunciar, né? É deixar ser guiado para o outro, né? Eu entrego o controle, eu tinha o controle da minha vida, agora não sou eu mais que decido, não sou eu, as minhas decisões agora, né? No meu coração tem a lei de Deus, né? Os meus passos não vão vacilar, por quê? Porque no meu coração tem a lei de Deus. Antes, agora, no meu caminho, agora, eu consulto ao Senhor para toda decisão, né? Eu entreguei o meu caminho, né? Eu entreguei. Claro, vai passar por muita renúncia. Como diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas em Cristo que vive. A vida que eu vivo pela fé. Sim. Fé em quem? Em Cristo, no Senhor. Sim. Tudo no Senhor. O alicerce, a base, a pedra angular é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. A entrega, gente, é se entregar o caminho, é tomar a cruz. Né? Nada mais do que isso, nada que a gente já não conheça, que a gente já não tem visto, né? Experimentado, né? Pela misericórdia e graça de Deus. Mas é tomar a cruz. Né? É negar o caminho, eu entrego esse caminho, eu me nego a mim mesmo. Né? Eu tinha o controle do meu caminho, me foi dado um livre-arbítrio, uma possibilidade de escolher. Como Paulo diz, uma carreira nos é proposta aí. Uma carreira é proposta. Eu digo, eu quero essa carreira proposta. Eu tomo essa decisão. Com certeza, nesse versículo a gente consegue ver muito bem a dimensão. Como até o Daniel tinha perguntado, é muito difícil a gente tomar essa decisão no contexto, às vezes, né? A gente é tomado por tanta coisa, tantos porém, né, que a gente fica, mas pô, essa entrega é meio delicado, tal, tudo. E aí a gente entende a necessidade dessa cruz. É morte. Entregar o caminho ao Senhor é tomar a cruz. É aceitar, né, aquilo que o Senhor está propondo. Né. Mas também é beber do manancial da vida. Né. É se alimentar do Senhor. É ter os desejos do coração mudados e satisfeitos pelo Senhor, né? É ter o Senhor olhando para a sua vida e poder dizer que se compraz, né? É ver o Senhor te segurando pela mão, né? É ver na tribulação uma fortaleza. É uma fortaleza. Quando fala de tribulação, aqui não fala aqui, o Senhor na tribulação é aquele que te ajuda. Não, fala de fortaleza. Fala de algo inabalável. Uma fortaleza, gente. No dia da tribulação, ele é a tua fortaleza. A fortaleza é independente da tribulação. Depois ele ainda fala que é o refúgio também, né? É o refúgio, no último versículo, né? O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Ou seja, refúgio é o Senhor. Refúgio é o Senhor. Vai buscar refúgio no Senhor. O Senhor é tudo, é no Senhor que está o refúgio, né? Não é à toa que ele encontra, né? Não é à toa que ele encontra tudo. Né? Não é à toa que ele dá o testemunho falando, esse manancial da vida, eu encontrei tudo. Eu achei tudo, eu achei a fonte da vida, eu achei tudo. Vou achar algo que é insondável, eu não consigo nem definir. Né? Bom, gente. Aquele que bebe do manancial da vida é aquele que também, né, experimenta e toma a sua cruz. É o mesmo. Não tem diferença nenhuma aí. Né? Não dá para a gente falar do manancial da vida e sem falar da obra, aqui nesse capítulo especificamente, sem falar dessa obra, dessa entrega, dessa cruz aqui operando, né? Dessa morte, dessa ressurreição para uma vida que Paulo chama de novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Eu tinha um caminho, ele foi me proposto outro caminho, que é um novo e vivo caminho. Não é um caminho de morte, que tanto no caminhar e no final dá para a morte. É um novo, vivo caminho que dá para a vida, né?
que já nos liga a esse manancial de vida já agora. Já agora. Né? Hoje. Né? A palavra para agora. Daqui no versículo 11, depois ele fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eles herdarão, porque aqui ele começa, né? Ele fala, habita na terra, e depois ele fala que herdarão a terra. Ou seja, há uma outra terra. Sim. Por isso que eu disse lá, que fala da nossa herança, né? A nossa herança. Como maravilhoso. Por isso que eu disse que é uma proposta, né, para uma troca de caminho. Mas é uma proposta maravilhosa, uma proposta cheia de graça e de misericórdia. Cheia de graça e misericórdia. É uma proposta sem a qual o nosso fim seria também um extermínio. Né? Bom, gente, uma coisa que tem que ficar clara: entregar o caminho, né, não significa que a gente deve fazer algo. Né? Ou que a gente... Né, algo que a gente vai construir, algo que a gente vai entregar o caminho é a renúncia, né? E não é fazer algo, mas na verdade é deixar de fazer, né? Você entrega o caminho, você tinha o controle daquilo, você podia fazer o que você queria, você está deixando aqui de lado, você está entregando, você fala, Senhor, eu estou devolvendo aqui o controle da minha vida. Agora quem vai fazer é quem? É o Senhor, né? Eu estou entregando, eu entrego o teu caminho, por isso que eu entrego o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o final? O mais ele fará. Quem fala o mais? Né? A nós cabe o quê? A entrega. Né? A entrega. A entrega. Para ter um relacionamento profundo com o Senhor, para a gente beber desse manancial, para a gente encontrar essa fonte de vida inesgotável, né? Que permeia toda essa palavra, além de todos, transborda. Né? É mediante essa entrega. A nós cabe somente uma verdadeira entrega. O mais ele fará. Tem algumas versões que diz tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu acho linda essa versão também que diz ele tudo fará. Quem fará todas as coisas é ele. Quem passa a ter o controle é ele. É algo maravilhoso. É maravilhoso para as nossas vidas. Alguém ia falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa. Eu acho que quando a gente olha para essa questão de entrega, né, do caminho ao Senhor, eu acho que na prática, isso é uma verdade, isso só vai ser realmente possível, isso só realmente acontece, essa entrega, quando a gente entende o que Paulo fala para Filipenses, né, para a igreja de Filipenses, que ele fala sobre se esvaziar de si mesmo. Quando ele fala sobre ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né, que se esvaziou, que se humilhou. O que acontece quando a gente olha para esse texto muitas vezes e a gente entende, mas a gente não vive? É que a gente está muito cheio de nós mesmos, cheio de muita coisa. E aí fica muito difícil, né, entregar. Eu lembro do jovem rico, quando Jesus fala assim, só te falta uma coisa, vende tudo, entrega aos pobres, vem e me segue. Ele saiu triste, porque ele tinha muito, estava difícil de entregar, era um peso muito grande, era muita coisa que ele precisava abrir mão, então ele não se esvaziou. O que acontece muitas vezes conosco é a mesma coisa, a gente entende, a gente até concorda, a gente acha isso maravilhoso, e confia nisso, acredita nisso de todo o coração. Agora, a questão é que quando na hora prática, na hora que você está diante de Deus, né? Por isso ele está falando, é uma relação entre o homem e o Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você está diante do Senhor e você tem esta oportunidade de pôr isto em prática, de fazer disto uma verdade na sua vida, isso só será uma verdade a partir do momento que nós negamos de fato a nós mesmos, nos esvaziamos, abrimos mão, né, renunciamos muita coisa. Eu diria que não pode acontecer, eu diria que vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer esse esvaziamento, vai
ter que se negar, vai ter que tomar a cruz, vai ter que aceitar o caminho sendo guiado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor. Porque senão, de outra forma, você acaba caindo, não no caminho do Senhor, no caminho do outro. No caminho onde provavelmente você vai se indignar, você vai se inquietar, como ele fala, se impacientar, se irritar, né? Esse caminho onde a gente cruza com o ímpio tem indignação, tem inquietação, tem irritação, tem ira, tem furor, e ainda acaba mal. Porque ele fala, isso ainda acaba mal. Isso ainda acabará mal. A gente só consegue entregá-lo quando a gente já fez fácil. Quando a gente olha para a cruz e fala assim, essa cruz, na verdade, é minha. De mais ninguém. Quando a gente reconhece isso, quando a gente olha para a cruz e a gente se espelha na cruz, ou seja, a gente vê o nosso reflexo na cruz. Quando a gente fala assim, eu tenho que pegar essa cruz. Esse caminho tem que ser de entrega, tem que ser de confiança. Eu tenho que aprender a buscar agradar os desejos do meu coração, não em mim, não nas coisas desse mundo, não nas coisas que o mundo me oferece, o que eu sonho, o que eu desejo, os desejos da minha carne, dos meus olhos, mas no Senhor. Isso só esvaziando a si mesmo. Para esse manancial entrar, né? Pode até haver um manancial, mas se estiver cheio, você não vai provar dele nunca, né? Quando você olha lá para o seu vizinho e você está falando assim, eu vou entregar essa TV, você está falando assim, eu estou abrindo mão dessa TV. É direito meu, foi conquistado, mas eu abro mão. Senão você não entrega. Senão você não entrega. Você se justifica. Você não entrega. Simplesmente. Por mais que você fale, é lindo isso. Eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. E é para entregar, tem que entregar. Você ainda fala pro outro, entrega. Entrega. Vamos entregar todo mundo junto. Fala com coração ainda, né? Com vigor, com veemência. Mas aquilo só pode ser verdade na sua vida a partir do momento que você realmente renuncia. A partir do momento que realmente você abre mão do teu caminhar, do teu conduzir. De abrir e falar, eu cuido da minha vida, eu é quem decido, sou eu. Isso não é imposto, é uma decisão, é uma renúncia, é uma entrega, mas ela tem que ter essa negação, tem que ter esse esvaziamento. Senão é atos religiosos. Quando a gente liga isso à questão de igreja, Deus, o Senhor, salvação, são só atos religiosos, se não tem isso, é algo totalmente superficial, né? Que esvaziam, que decepcionam, que ferem, que trata mal essa questão. Se isso se resumir em atos religiosos, essa questão de ter um caminho com o Senhor, ela está resumida em maus atos, em atos ruins, né? Porque são muitas vezes mal compreendidos, muitas vezes mal interpretados à luz da palavra, da verdade. Muitas vezes são feitos por atos cobiçosos. A gente olha às vezes para atos religiosos querendo alcançar e cobiçar aquilo que eu tenho da carne. Mas não é isso que ele está falando aí. Ele está falando de um caminho entre o ímpio e o justo. Falando de uma obra profunda no coração, né? Falando de algo. A obra que é a obra do coração. Entrega. Essa cruz. Entrega. Salvação está relacionada. O texto fala sobre salvação. No último versículo. Fala. O texto fala sobre salvação. E salvação, ele está relacionado à entrega. Não tem salvação sem entrega. Tem enganação sem entrega. Enganação. Salvação verdadeira, legítima, de ser salvo, ser remido, de aguardar aquele que virá outra vez. Jesus virá outra vez aqui. Você só vai ter esse encontro se entregar. Maravilhoso. Bom, vamos orar, gente? A enganação que traz mistério, né? Traz tanta morte quanto o próprio ilusão, estado né? de morte. É uma ilusão, né? Eu acho que tá Acho que é até pior, né? Porque a pessoa está no engano
ela toma algumas gotas durante a vida, né, de socorro do Senhor, né, na aflição. Às vezes o Senhor dá um alívio, mas no conta-gotas, assim. Tem um manancial de vida, tem tanta coisa, e ainda com conta-gotas ela vai encontrar o extermínio no final. Jesus Vai fala, encontrar. vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é um convite que se expande para todos, né, para todos, para qualquer um. Ele fala, vinde a mim, né, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e achareis ali. Dareis ali. Mas depois ele fala assim, mas tomem O meu o jugo, jugo e acharei descanso e para as achareis vossas almas. descanso. Então você vem se contra alívio. Mas para achar descanso, você tem que tomar um jugo. Diz que o descansa no Senhor, ele está depois me entrega também. O descanso Entrega o teu caminho, está descansa. condicionado a um momento de decisão, e uma decisão radical vai mudar completamente a sua vida, a sua existência, o seu pensar, o seu agir. Esse tomar o jugo para si, esse entrar pela porta que é Cristo, este nascer de novo do Espírito, da verdade e do Espírito, isso está condicionado a uma entrega, a uma renúncia, né, completa, e está assim às mãos de cada um de nós, porque nos foi dado o livre-arbítrio. O convite à entrega, a decisão, ela está condicionada ao nosso livre-arbítrio, ao nosso querer, ao nosso optar. Eu me esvazio ou não me esvazio? Eu me nego ou eu não me nego? Eu tomo o jugo, a cruz, ou eu não tomo? Não tem como tomar metade da cruz, não tem como tomar. Mas o fato é que, enquanto os uns ficam só ali no alívio, vão até vão, depende a mim, eles chegam lá, estão lá. Mas na hora que Jesus fala assim, bom, agora você está aqui comigo, Toma o meu jugo. agora toma o jugo. Opa! Opa, não, já sai fora. Não, ninguém fala desse monte de jugo. O que será esse jugo? Não, aqui tá bom, aqui tá bom. Eu estou cansado, sobrecarregado, nunca vou tomar jugo. Né? Fica lá, fica ali, no alívio. Mas alívio não é descanso. Não acho descanso. Alívio é uma coisa tão passageira, tão rápida. Uma pessoa que está correndo uma corrida, né? E ela tem lá uma maratona. Tá? Quando o cara está lá no meio da corrida, uma pessoa vem e oferece um copo de água para ela. E aquilo, ela bebe, vem um alívio. Aquilo dura, né? Segundos, né? No máximo minutos. Até o final da jornada, talvez deveriam ser vários alívios para ela. Né? O descanso chega quando ela passa a linha da chegada. Até ela passar a linha da chegada não tem o descanso, tem alívio. O descanso é só depois da cruz. Como se na chegada tivesse essa cruz, né? É só depois que você Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra pela porta achará pastagem. Como também não tem salvação. Jesus, ele, quando multiplicou os pães e os peixes, tinham lá cerca de 6.000 pessoas, e muitas dessas pessoas foram aliviadas, porque já era noite, era um deserto, não tinham mais para onde ir, então aquele peixe e aquele pão foi um ótimo alívio. Mas depois do alívio, Jesus disse, mas quem comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ali Jesus já estava falando assim, tome o meu jugo. Sabe quantos ficaram? 6.000, 12. Porventura vós não querer ir também? Duro esse discurso. Duro. Por que é duro? Porque tem que negar, porque tem que se esvaziar. Assim, entregar, ainda mais entregar o caminho toda a vida, significa que entregar, talvez você já tenha percorrido o seu caminho por um bom tempo. Entregar significa abrir mão de tudo. O caminho não te dá nenhum momento, não te dá nenhuma perspectiva garantia de como assim, amanhã eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei que vai ser assim, eu sei que vai ser assado. Você tem segurança nele, você tem um refúgio, você tem ele que te sustenta pela mão, mas você não tem nada assim em detalhe. Olha, entrega o caminho, porque eu vou te dar o caminho assim, amanhã você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Isso é um misticismo que entrou muitas vezes dentro da igreja, né? Isso é uma coisa mística, né? Todo mundo, muita gente entra
continua querendo ter aquele vidente junto com ele. Né? Fala assim, eu te conto qual será o teu futuro. Dá-me a tua mão aí que eu vou contar qual é o teu futuro. Fulano de tal deu uma palavra para mim, nossa, essa é a palavra que eu peguei. Entrega, meu amigo, entrega. Você fala, entreguei. Como que vai ser? Mas eu não sei, só sei que eu entreguei e está na mão dele, ponto. E tem que bastar. Mas e meus sonhos, meus objetivos, meus planos? Outra coisa assim, que a gente no decorrer da vida, da nossa rotina, né? A gente sempre vai estar deparado diante de escolhas, sempre vai estar escolhendo. E é por isso que nós estamos sempre alimentando da verdade, que vai nos dar a instrução para estar fazendo a escolha certa, a opção que agrada ao Senhor. Afinal de contas, o Senhor não tem bicho de fantoche nas mãos. Ele tem um homem que se relaciona com ele, que opta por ele, as suas decisões, as suas atitudes. E isso é totalmente influenciado pelo alimento da verdade. Sim. Que é a verdade que vai criar as escolhas. Em tudo que acontece nesse mundo louco aí, vai ser a verdade que vai nos guiar, vai ser luz. Né? Quando tivermos prestes a desviar do caminho, é ela que vai trazer de volta. Quando tiver caído, é ela que vai levantar. É a palavra. Exatamente, que ela acompanha realmente você nesse caminho. Ali do Senhor. É a verdade. Que você se alimenta dela, que você tem ela no teu coração, que você procura sempre ser direcionado, né? Ela é a luz essa verdade na vida dos irmãos, no meio desse caminho, né? De a luz que te faz ver o caminho para onde você está trilhando. Né? Você está andando, é um caminho de mundo tenebroso, você está na terra, né? Tal. Você está passando por lugares onde você encontra com o ímpio várias vezes, se irrita, fica indignado, fica com ira, furor, tá tudo aí, né? E só que é a palavra que te dá a luz para você falar, peraí, chega, vai, vou falar, vou passar. Mas é entrega, né? E entender também essa questão, acho que agora o Lucas falando, veio a tona aqui na cabeça, que é justamente quando a gente entende que a gente não deve bater de frente com isso. Deixa o flow. Ele começa o capítulo falando não, né? Não. É um não bem grande, né? Ele é tudo pela palavra, é a luz, né? Às vezes, assim, que eu vejo É maravilhosa a cruz. Hoje na nossa igreja, assim, o cristão, ele fica esperando uma seta de neon, assim, né? Um café tudo muito místico, realmente assim, acontecer. Desculpa, eu não vi, eu não sabia. Não tava... de assumir as consequências das suas escolhas, sabe? Que o Senhor chama uma responsabilidade, né? Então, qualquer decisão minha, eu sou eu que tenho que escolher, eu não posso culpar o Senhor pelo menos, eu entreguei, então a culpa é do Senhor porque aconteceu isso. Não é assim, o homem tem que assumir sua responsabilidade das suas escolhas. E ela é permeada por essa influência da luz, da instrução da palavra, da verdade. Né? Eu vou um emprego, sei lá, naquele emprego ali que vai influenciar a minha escolha para estar ficando ou não a proposta, um casamento, o que é o que não deixa de ser dentro daquela pessoa com qual eu estou querendo trazer um vínculo para viver eternamente, até que a morte me separe. Então, assim, são escolhas que a gente tem que assumir as consequências delas. Na tua luz vemos a luz, né? Nessa luz que a gente vai conseguir ver a luz. Essa entrega, como o próprio Davi está falando ali, ela é uma entrega que você não se arrepende. Quando de fato você se entrega, não há um arrependimento disso, porque ele está falando de um Senhor que sustenta a mão, ele está falando de um Senhor que te é fortaleza. São coisas maravilhosas. Que te ajuda, que te guarda. Ele está falando de um Senhor, né, que o acompanha, que mesmo que se você cair, você não fica prostrado, que ele te ergue pela mão. Você não vê nas palavras de Davi um teor de arrependimento desse caminho. Puxa, como foi falido, que foi de tomei esse caminho e agora não é. Muito pelo contrário, ele fala assim, o ímpio desaparecerá da terra. Está falando, o ímpio. Ele fala, eu vou procurar e não vou achar. Aí no texto ele fala assim, o Senhor receará Deus, o Senhor vai dar risada. O Senhor está rindo, no sentido de se desdenhando, né? O que eles estão achando dele, né? Quando ele olha para o caminho, embora tenha a entrega, o agradar-te, o confiar-te, o descansar-te, ele está olhando, mas ele está olhando com satisfação. Sim. Porque ele fala assim, vale mais. Ele acabou de falar do Manuel da Vida. O versículo aí que ele fala assim, vale mais o pouco do justo. É. Não é?
do que a abundância do ímpio. Quando ele olha para mim, ele compara, ele fala assim, de muitos, ele fala assim, vale muito mais. Tem que entregar, tem que confiar, tem que descansar, tem que se agradar do Senhor, tem que se alimentar da verdade. Tem, tudo isso é verdade e tem que ter mesmo. Não pode fugir disso. Fugiu, você está fugindo para outro caminho. Agora é o seguinte, ele fala assim, vale mais. Vale a pena, vale tudo. Mais. A entrega vale mais. Vale mais. Fala assim, ó, qual vale mais? Esse vale mais. É o testemunho de quem está bebendo desse manancial. Ele bebe do manancial, prova do manancial da vida e fala, bebe, nossa, isso é tudo, muito mais. Por mais lindos que sejam os planos do homem para o seu caminho, esse caminho proposto pelo Senhor tem planos muito mais altos, né? Como a palavra mesmo diz, né? Tem coisas maravilhosas. Vamos orar, gente? Vamos lá. Vou orar, depois quem quiser orar, fica à vontade. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus, por essa luz, Pai, que é para as nossas vidas, Senhor Jesus. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Sem essa luz, Pai, nós não conseguimos ver o caminho, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra que nos alimenta, Senhor Jesus. Que nos confronta, Pai, que muitas vezes nós nos vemos indignados, Senhor, às vezes até rebeldes, Pai, às vezes até revoltados, Pai, com aquilo que o Senhor às vezes nos propõe, Senhor, por não entender, Senhor Jesus, por não enxergar o Teu manancial, por não estar vendo, Senhor Jesus. Oh, Senhor, mas eu peço que o Senhor derrame a fé no nosso coração, Senhor Jesus. A fé capaz de nós entregarmos tudo, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ilumine os nossos pensamentos, a nossa vida, Senhor Jesus. Que o Senhor construa em nós, Senhor Jesus, uma vida, Senhor Jesus, no Senhor, Pai, capaz de entregar tudo, Senhor, de ter tudo nas Tuas mãos, Senhor Jesus. E entregar o controle de tudo, Pai, de toda a área, de toda a vida, Senhor Jesus. E qualquer renúncia, Senhor Jesus, que não seja pesarosa para o nosso coração, mas seja, como muitos dizem na Tua palavra, seja motivo de alegria, Pai. Motivo de alegria, Pai, no tomar a cruz, motivo de alegria, Pai. Alegria no Senhor, Pai. Não a alegria do mundo, Pai, mas a alegria de provar do Teu manancial da Tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza, Pai. Que assim como o salmista diz, Senhor, sonda meu coração, Pai, me conhece, Senhor Jesus. Prova-me, conhece os meus pensamentos, Senhor Jesus. Guia-me, Senhor Jesus, no caminho eterno, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.